Percorreremos todas as rotas, seremos peregrinos de todos os caminhos. Derrubaremos todos os muros e venceremos todas as fronteiras, saindo em direção a todas as periferias, aí revelando a justiça e a paz de Deus. A frase do Papa Francisco está citada no guião deste ano para o Outubro Missionário, o mês dedicado às missões com o tema Com Maria, Missão de Paz. Nós dizemos nosso sim com alegria. O Espírito Santo nos inspira e conduz. Nossa força brota da Eucaristia. Em todo o mundo são milhões de pessoas, homens e mulheres, adultos e jovens, sacerdotes, religiosos e leigos, que se empenham todos os dias em vários projetos solidários, de apoio ao desenvolvimento, a quem mais precisa, no seu próprio país ou lá fora, em todos os continentes. Neste programa vamos conhecer alguns destes rostos e histórias de portugueses que, através da dádiva aos outros, ganham também um sentido para as suas vidas. Entregamos a vida para o amor crescer. Foi por este lado. A senhora como está? Obrigada. Então, viver a família, foi? Não, eu ainda... Estamos no Centro Social 6 de Maio, junto à da Maia, na Amadora, uma instituição gerida pelas Irmãs Dominicanas do Rosário, que há várias décadas serve as populações migrantes que se foram estabelecendo nesta zona. Vindas de países como Cabo Verde, Angola, Moçambique ou Guiné-Bissau, é aqui que encontramos a irmã Diolinda Rodrigues, que desde 1986 trabalha no apoio às famílias que aqui vivem. As necessidades são mais que muitas, desde o apoio económico à inserção social e à educação. Nós temos creche e pré-escolar. Portanto, na creche temos 20 meninos, mas temos uma lista de espera de 100 e tal. Porque não podemos receber mais no momento. E temos 75 crianças, também temos uma lista de espera não tão numerosa como no pré-escolar, como na creche, mas temos. Depois nós temos como atividades, temos o gabinete de serviço social aberto, todo dia, todos os dias, com 2 técnicas de serviço social. E tem uma procura imensa, não só para a população do bairro, mas, aliás, até neste momento, já a maioria que procura o centro social, o gabinete de apoio social, já nem vive no bairro. Temos o serviço de apoio psicológico também, não com a resposta que era necessária, não temos, nem de longe, quem nos dera. Haver voluntários que fizessem esse serviço porque é mesmo muito necessário. O centro desenvolve também serviços ligados à formação de jovens e adultos, de alfabetização, de aulas de inglês, de ajuda ao estudo, com o apoio de voluntários. Sempre na perspectiva da animação e capacitação destas populações, sobretudo dos mais novos, para que não caiam na marginalidade e na delinquência. Foi neste prisma que surgiu um projeto em parceria com jovens universitários ligados ao movimento de Schoenstatt. Com o nome Missão Maria Ajuda 6 de Maio, este projeto levou vários estudantes a viverem durante um semestre no bairro, em regime de rotatividade, e a trabalharem junto das famílias. Tomás Cortes foi um desses estudantes. A atenção ao outro, a valorização do outro, mas quer dizer, no fundo eu acho que é o criar espaços para que o outro se sinta bem para desenvolver, porque uma das características também do bairro, que é um bocadinho diametralmente oposto, é precisamente o ambiente duro, de rua, de lixo, de droga, de crime, onde as boas pessoas, como há em todo lado, vivem e, portanto, a nossa ideia também, se calhar, esta ideia do acolhimento agradável sobressaiu mais neste espaço por ser o oposto daquilo que nós pretendíamos fornecer. Era um espaço estragado, um espaço sujo, um espaço triste, e nós tentar criar uma alternativa, um espaço onde as pessoas se sintam bem e se sintam acolhidas. Esta ajuda tem-se revelado essencial para a sustentação destas comunidades e, ao mesmo tempo, tem transformado os próprios jovens universitários. Fui surpreendido pela outra dimensão, a dimensão de comunidade e de família, que
que há, que é muito forte, talvez até mais forte que a outra, mas que, pronto, por não ser tão mediática, não passa. E espantou-me ver como as pessoas, no meio daquela confusão toda e no meio daquela dureza toda, conseguem ser exemplares e quase ser modelos, portanto, destacar-se daquilo. E eu acho que esse perceber isso foi fundamental para mudar a minha imagem que eu tinha do bairro e dos preconceitos em geral, não é? No âmbito desta missão, os estudantes procuram ajudar e animar as comunidades, dando do seu tempo e das suas capacidades até nas coisas mais simples. Talvez atividades mais não formais, mas mais planeadas e outras menos. Portanto, as mais planeadas seria desde, quer dizer, o terço semanal em que íamos rezar à casa das pessoas, o apoio à missa, as explicações que nós dávamos no centro, reuniões com os grupos de jovens, tinha hora marcada, e outras atividades. Mas talvez a chave de tudo isto era precisamente esses momentos que não eram os outros momentos que não são planeados. Que era, por exemplo, sei lá, estou agora aqui a lembrar, podia estar em casa a estudar e ouvia na rua a malta toda a jogar à bola, chamar por mim, Tomás! Eu ia à janela, eles estavam lá todos e precisamente por estar lá por não estar em casa, tinha a disponibilidade de se calhar deixar o estudo para uma hora depois e a brincar um bocado com a malta na rua e pronto, e criava-se essa proximidade e os laços que se iam criando iam se fortalecendo. Depois de ter estado um semestre no bairro 6 de Maio, Tomás Cortes já tem um novo destino, a missão em Timor-Leste. Do tempo que permaneceu junto das comunidades do bairro da Damaia, na Amadora, o jovem guarda o que aprendeu também com as pessoas. É importante valorizar os outros, ter tempo para os outros, para perceber quem os outros são, não julgar à partida, tentar ir um bocadinho mais fundo e também também falta muito de não julgar, porque nós às vezes temos esta tentação de julgar, mas no fundo não sabemos quais são as vivências anteriores dessas pessoas, não sabemos o porquê delas ser assim. De ver que havia pessoas com histórias difíceis, mas que no meio daquilo tudo tinham conseguido criar famílias, e lutavam e faziam, mas quer dizer, não se gabavam daquilo e parecia ser o maior feito possível, com todos os ventos contra ela, conseguia criar ali no meio daquele bairro obras, famílias, coisas espetaculares. E, no entanto, eram pessoas tranquilas, dispostas a ouvir os outros, sem querer pôr o seu eu à frente, sempre o eu. Nunca achei que fosse incompatível pela faculdade em si. Achei que é uma dimensão da minha vida, talvez até mais importante que a faculdade. E por isso, pronto, consegui conciliar e acho que nesse aspecto correu bem. Há cerca de 2 anos, o bairro começou a ser demolido ao abrigo de um plano de realojamento implementado pela Câmara Municipal da Amadora. No entanto, há vários meses que as obras estão paradas, deixando à vista um cenário de degradação. O bairro está a ser realojado, só que ultimamente tem estado praticamente parado a nível de demolições. A sensação que se tem é que está totalmente abandonado tudo e de todos. É a sensação que se tem. Não é? Porque eu acho que há meses que não se vê assim uma presença ativa e como isto está no meio da demolição, há muita degradação, muita casas semi-demolidas. Cada dia o bairro é mais preenchido por traficantes e consumidores e onde reina a prostituição. Acho que há filmes gravados e publicados por aí a mostrar essa realidade que nos dá uma tristeza imensa, não é? Quer dizer, porque o bairro não foi isto e as pessoas que ainda vivem no bairro não são isto. Atualmente, das famílias que estão inscritas no Plano Especial de Realojamento, faltam pelo menos 22 para recolocar. A prioridade do Centro Social está em assegurar que todas as pessoas tenham acesso a um teto. A Câmara criou um projeto para o bairro 6 de Maio e a ajuda que dão económica para quem quer comprar ou alugar é mais significativa do que tem sido noutros bairros, não é? De qualquer maneira, nunca é, de maneira nenhuma, suficiente para comprar uma casa. Depois temos o problema das pessoas que não estão inscritas no PER. E ainda há algumas, umas já tentaram por si sair e resolver, mas há outras que não. E há alguma situação, alguma mais que outra, que nos preocupa verdadeiramente.
A missão dos estudantes universitários de Schoenstatt no bairro está também neste momento em equação por toda a indefinição que rodeia as populações. Por exemplo, há miúdos que estavam a querer, enfim, seguir um rumo. E se eles os deixam agora é muito complicado. Sobretudo situações de miúdos que não têm família. E que a família deles, de certa maneira, tem sido esses jovens e as famílias dos jovens. Também gostávamos de poder continuar a acompanhar as famílias, não digo as famílias que é possível, porque são milhares as famílias que saíram, não é? Mas gostávamos de ser capazes de ter momentos, sei lá, que convocassem a população que aqui viveu, como por exemplo pode ser a festa de padroeiro, como por exemplo pode ser outros momentos, e que de facto já é o momento porque as pessoas gostam, têm saudades do tempo em que aqui viveram, muitas, não é? Portanto, é muito fácil convocar, até porque eles também precisam do seu espaço, eles viveram juntos muitos anos, eles exerceram aqui e saiu daqui um tipo de cultura, digamos, não é? E até de prática cristã, não é? De prática cristã, e portanto era muito bom conseguir espaços e momentos para isso. Missão cá dentro e lá fora e os rostos que a fazem. Vamos ao encontro do padre Manuel Fidelino Jardim, dos missionários combonianos, que está em Portugal nas paróquias da Apelação e de Camarate, depois de mais de 25 anos de missão na República Democrática do Congo. O padre Fidelino destaca a experiência marcante num país fustigado por várias convulsões e conflitos. Nestes anos, mais de 20 anos que eu estive lá, passei por 3 fases. Cheguei com o grande Mobutu, havia muita pobreza, mas muita calma, sobretudo os militares estavam tranquilos, não havia, as pessoas circulavam bem. Depois veio a guerra do Kabila e aí foi terrível. E os missionários, eu tive que fugir, todos os missionários tivemos que fugir, porque entre os rebeldes e os soldados de Kabila roubavam e tivemos que fugir por 3 meses. Depois voltámos, outra guerra que foi com o Ruanda. E finalmente veio as eleições e a paz com este Kabila, o filho de Kabila. E agora estamos numa fase democrática, mas estamos numa 4ª fase, que é o Kabila, que deveria sair e não quer sair. Portanto, a política que influi muito na nossa atividade missionária. Bem presente está ainda o ano de 1996, data em que o presidente Mobutu foi destituído por Laurent Kabila, em que a luta pelo poder subiu de tom. Esse foi o pior período que tivemos, porque de um lado tinham os chamados rebeldes e do outro lado tinham os soldados de Mobutu que fugiam e todos se aproveitavam. Digamos que os soldados de Mobutu que fugiam à frente dos rebeldes eram os piores. E eles iam onde estavam os missionários porque sabiam que tinha alguma coisa. Não mataram ninguém, mas ameaçavam com armas. Foi a primeira vez que eu vi uma metralhadora disparar. Nos tempos de guerra e da instabilidade política e social que ainda afeta o antigo Zaire, os missionários têm funcionado como autênticos escudos protetores para as populações. Nosso grande trabalho é estar com as populações e a nossa presença já é uma defesa para as populações. Quando estão os missionários, os soldados depois controlam-se um bocadinho, porque eles têm medo de nós que vamos denunciá-los. Portanto, o nosso trabalho é estar mesmo com as populações, sobretudo aquelas que estão mais afastadas na floresta. A nossa presença ajuda-os muito. Outra grande prioridade dos missionários no Congo, além da defesa dos direitos das populações, do apoio às situações de injustiça e de pobreza, da evangelização, é o trabalho junto dos pigmeus, uma comunidade bastante sujeita à exploração e discriminação. Trabalhei por 2 vezes com os pigmeus, portanto é uma tribo que nós não podemos imaginar. Eu penso que a nível da história seria um homem na idade da pedra. Portanto vivem com o essencial, com o mínimo possível, desde o vestir, a alimentação, a habitação. Um povo muito simples, muito bom, mas por isso também é fácil explorá-lo. Para assegurar a subsistência dos pigmeus, os missionários têm de ajudá-los a reconfigurar todo um modo de vida enraizado há muitos séculos. Os pigmeus vivem essencialmente da caça, da pesca
e depois daquilo que dão o patrão quando trabalham. E mesmo a escola, durante esse tempo, que é os primeiros 3 meses do ano, a chamada estação seca, eles deixam o acampamento e vão viver para a floresta. E também a escola fecham. Só que agora a caça é mais rara, é difícil, e a pesca também. E então eles têm que se readaptar ao modo de vida. É muito difícil, mas aos poucos estamos a introduzir a necessidade da agricultura que faça parte do programa deles. E como é evangelizar um povo com estas características, o padre Manuel Fidelino destaca a disposição natural dos pigmeus para receberem Deus. Os patrões tinham a religião deles, normalmente eram cristãos, mas não falavam aos pigmeus da fé. Com os missionários é uma coisa nova, mas é fácil porque eles têm uma noção de Deus básica e fundamental. Eles, como todos os africanos, não podem viver sem Deus, mas um Deus presente, muitas vezes um Deus que castiga, e portanto já tínhamos essas sementes da palavra de Deus na cultura deles, e aos poucos fomos anunciando, e hoje muitos deles são casados, recebem o batismo e frequentam a catequese normalmente. Hoje o Congo é um país com muitas vocações, sacerdotais, religiosas, missionárias, fruto da generosidade de um povo que no meio das provações mantém a capacidade de receber e acolher quem chega. O sacerdote natural da Madeira puxa pela memória para recordar um episódio que espelha bem esta característica. Era uma família, pai, a mãe e 4 ou 5 filhos, que estavam a construir a casa, a palhota. Está mal construída. A comida que eles tinham preparado para os filhos, deram-nos primeiro nós. E depois, para dormir, tinham lá umas coisinhas onde eles dormiam, um género de camas para dormir, com o telhado aberto. Deram-nos essas coisas para dormir e eles dormiram ao lado de nós, mas no chão. E de manhã cedo levantámos, eles prepararam café, tomámos o café e seguimos agradecendo. Um povo extremamente acolhedor, um coração bom e grande. De acordo com dados avançados este ano pela Fundação Fé e Cooperação, um organismo da Igreja Católica em Portugal, em 2017 cerca de 1.800 portugueses inscreveram-se para participar em projetos de voluntariado missionário de curta, média ou longa duração, através de vários institutos religiosos ou congregações de cariz missionário. Ao todo, foram 389 pessoas que seguiram para o exterior e 1.014 no nosso país. Damos também aqui a conhecer 2 histórias de Pedro Nascimento, de 28 anos, que esteve em Carapira, em Moçambique, e de João Antunes, de 71 anos, que seguiu para Angola. 2 testemunhos que mostram que a missão pode acontecer nas mais variadas idades e circunstâncias. Em 2009, na faculdade, uma colega minha convidou-me para ir a um encontro que era um encontro de carisma missionário. E foi aí que conheci os missionários combonianos, num encontro em Santarém, e a partir daí comecei a pertencer mais aos grupos. Sentia-me chamado à vocação missionária, ao encontrar-me com os outros, à realidade dos mais pobres e abandonados, e cativava-me imenso a alegria com que falavam da fé. Em 2015, quando fui, ia sem saber, nunca tinha feito uma experiência missionária além fronteiras, e a verdade é que me tocou profundamente o meu coração. Fiquei com o coração a transbordar de alegria, de amor e cada vez mais com esta sede de animação missionária, com esta sede de partir. E Carapira mexeu tanto comigo que quando cheguei decidi entrar no movimento dos LMC, dos Leigos Missionários Combonianos, onde fiz estes 2 anos de experiência e de formação. Depois também comecei a fazer parte da equipa do Fé e Missão, da equipa coordenadora, e fui então com 7 jovens em 2017 a Carapira. Eu recordo-me logo na primeira Eucaristia em que fomos apresentados às pessoas, várias pessoas vieram falar connosco, convidaram-nos para ir ver jogo de futebol, a convidaram-nos para irem à sua casa, a convidaram-nos para estarem connosco. Lembro-me dos doentes, a alegria que tinham em receber aqueles jovens em sua casa. Lembro-me de ter dito aos jovens que a maior riqueza e o maior dom de Deus que eles tinham tido teria sido a presença dos jovens. Uma presença de nada, apenas estivemos, rimos, conversámos, partilhámos aquilo que somos, mas para eles foi uma riqueza profunda. Nós começamos o nosso dia às 6 da manhã, com a oração de lados com toda a comunidade apostólica, e deitamos por volta das 10h30 após a oração da noite com todos juntos. E durante o dia nunca estamos parados. Em todas as atividades é de facto muito intenso. Sempre tivemos um problema. Às vezes diziam-nos que íamos em férias religiosas e nós nunca quisemos isso, quisemos mesmo dar-nos por inteiro.
E então, nesse sentido, procurámos que os nossos dias fossem mesmo intensos e cheios, e pouco ou nada saímos de Carapira, para estarmos lá sempre com aquelas pessoas, com aquela missão que nos foi confiada. Muitas vezes nós temos a sensação de que quando vamos em missão, vamos ajudar os coitadinhos, vamos ajudar os pobres, e de facto esta ideia é-nos muitas vezes passada pelo marketing que se faz das missões, mas isso é totalmente falso, não é? Nós quando vamos em missão é para partilhar aquilo que somos e receber do outro aquilo que ele é. E espero que nos próximos tempos parta como leigo missionário comboniano por um período mínimo de 2 anos. Se Deus assim quiser e com Boni também o entender, assim partirei. João Antunes, que vive em Marrazes, no concelho de Leiria, é o exemplo de que a missão não tem tempo nem idade. A sua primeira experiência chegou já perto dos 60 anos, em 2005, na Zambésia, Moçambique, através dos missionários dionianos. Uma saída que repetiria com a mesma congregação 5 anos depois. Não há muitas congregações que aceitem pessoas já com alguma idade. Querem gente nova, gente jovem. Pronto, eu já não era um jovem, já tinha a caminho dos 60 quando me reformei. Eu ia com um fim muito determinado, que era formação. Ou seja, durante a semana era formação em contabilidade e informática. Tinha várias turmas. Ao fim de semana ia para as comunidades com os padres. Pronto, e apoiava, sobretudo em encontros de jovens. Jovens, a gente ali quando fala em jovens aparecem desde garotos até velhinhos, mas é jovens, pronto, e eles consideram-se todos jovens. E lá estão. Pronto, nessa formação foi útil porque houve quem arranjasse mesmo um emprego. O objetivo de Uniano é mais formar para que eles possam depois usufruir dessa formação e ter o seu emprego. O destino ainda tinha pelo menos mais uma missão na manga, em Angola. A partir do contacto com o padre David Nascimento, atual responsável por uma missão em Luanda, e coordenador do grupo missionário Ondjoyeto da Diocese de Leiria Fátima. Um dos projetos que tem estado a ser desenvolvido junto da população local é no campo da agricultura e da alimentação, com a aposta em centros de moagem e com a abertura de poços de cisternas para a água, mas sempre com o envolvimento da população local. Eles têm de participar, eles têm de sentir que é deles. E então, combinado com eles, tal dia, de manhã, vamos começar. Não apareceram. E o que é que os missionários fizeram? Vieram embora. Também não começaram. Porque eles têm de ser parte integrante do desenvolvimento deles. Portanto, é um pouco a filosofia. Eles têm de sentir. Porque depois não ligavam mais às cisternas. Outro desafio está relacionado com a habitação, com a implementação de casas feitas a partir de blocos de terra comprimida em material mais resistente. As casas deles é terra. E ao fim de um ano as chuvas lavam-lhe aquilo tudo e nova casa. E com estes blocos pretende-se que eles tenham uma casa com pelo menos 10 anos de duração ou mais. Casa é o que significa também o nome do grupo missionário Ondjoyeto, a Nossa Casa, que já conta com cerca de 20 anos de existência na Diocese de Leiria Fátima. A Diocese portuguesa está geminada com a sua congénere de Sumbe, em Angola. E isto é desafiante. Se eu conseguir qualquer coisa é muito bom. Eu nestas 2 últimas missões consegui uns 3 ou 4 empregos. Eu achei muito bom. Eu não consegui nada. Porque um dos alunos que arranjou um emprego sempre me vinha agradecer e ele era Richard. E eu dizia, Richard, eu não fiz nada, eu fui só um instrumento. Quem fez foi Richard. Chegou lá a minha formação, aprendeu, estudou, era pontual, aplicou-se. Portanto, quem fez foi Richard, não fui eu. A humildade que caracteriza quem parte em missão e que é aqui também lembrado neste programa que teve como tema o Outubro Missionário, mês especialmente dedicado às missões.